Bora lá então, 9h30. Estamos no espaço aqui do Berlinda News Entrevista. Hoje, fora do estúdio, viu? A gente está aqui na Câmara de Vereadores de São Leopoldo, onde em seguida, às 10 horas, está prevista aqui uma audiência pública para falar sobre o barco Peixe Dourado, né? O nosso barco escola que chegou, né, ano passado aqui no município, está ancorado atrás do Museu do Rio, e vai ser discutido isso, né, uma audiência pública por iniciativa do vereador Daniel Daut Schiffer, Daniel do PL, do Partido Liberal, líder do governo, então que por iniciativa dele, né, provoca essa audiência pública sobre o barco, né. Em seguida a gente vai pegar uma palavra aqui do vereador, que deve estar descendo, está no seu gabinete, né? Mas assim a gente já pode antecipar, né? De acordo com o vereador, a audiência será uma oportunidade para que vereadores, técnicos e gestores e também a comunidade, né, entendam, né, os gastos, a viabilidade do projeto. Está aqui comigo o Marco de Brito. Não estamos no Tá Na Hora, estamos no Berlinda News Entrevista. A Sônia está na nossa retaguarda, então tá lá que vai escrever essa matéria, né? A decisão que será tomada, em seguida chega aqui o Daniel e a gente vai saber um pouco mais. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Palinha, bom dia para você que nos acompanha no Berlinda News. Estamos de volta, né? Depois de uma hora de informação das 8 às 9 no Tá Na Hora, agora direto da Câmara de Vereadores de São Leopoldo, acompanhando essa audiência, importante audiência sobre o barco escola Peixe Dourado, e vamos ver se a gente consegue captar todas as informações, porque nos últimos períodos aí tem sido alvo de muitas críticas, muita polêmica em relação ao barco escola, que o projeto, a ideia é bacana, mas assim a discussão está em torno dos valores do financeiro, porque da tripulação que custa 80 mil reais por mês, então que é um custo alto para o município. Então essas explicações todas a gente espera adquirir hoje. Vou citar, porque sempre quando a gente fala no barco Peixe Dourado, se fala do Martim Pescador, né? São diferentes. O Martim Pescador era um barco escola, era usado também, né, para os alunos da rede, para a nossa rede municipal aqui de São Leopoldo, mas era um barco privado. O barco Peixe Dourado é um barco do governo, né, da atual gestão, da gestão que está, né, independente da sigla partidária. O Peixe Dourado hoje ele é administrado pela gestão que está à frente do município. Por isso, essa audiência pública, né, hoje o governo é o governo do PL, não é mais o governo do Partido dos Trabalhadores. Então, o pessoal, o líder de governo, né, Daniel Daut Schiffer, né, quer saber um pouco mais e provoca essa audiência pública para tentar entender, né, esses gastos que o Marco traz, e a gente quer saber também o que vão fazer com o barco, né? Porque o barco hoje está ancorado ali, não foi usado ainda em nenhuma vez, né? O barco está ancorado ali atrás do Museu do Rio, né, Marco? E a dúvida, né, Palinha, esse período todo que ele está parado ali, a tripulação já está trabalhando, já foi contratada, não foi contratada ainda, então são dúvidas que somente essa audiência pública a gente espera que esclareça a partir de hoje. Lembrando, o fiscal desse projeto o vereador, hoje é vereador Anderson Etter. Na época, quando o barco chega, ele já não estava mais secretário, quem estava na secretaria era a Jussara Lanferman. Então, assim, quando o barco chega aqui, a Jussara era a secretária do Meio Ambiente. Mas o vereador, hoje vereador Anderson Etter, era, né, o fiscal do projeto. Então, se ele chegar aqui também, provavelmente deve estar aqui, né, Marco? Porque o Anderson conhece o projeto, visitou, e esse barco foi feito, né, de acordo, né, com ideias do Anderson, e também tinha um outro rapaz, fugiu agora, que estava junto, né, no desenvolvimento desse barco, que foi feito lá em Navegante, Santa Catarina. Se não me engano, era o Gardel que estava... Gardel, Everton Gardel, fugiu o nome, mas isso mesmo, que estava à frente, né, o passo a passo desse barco, o Peixe Dourado, né, foi, né, guiado por eles, né, pelo Anderson, pelo Gardel, e também, né, como estava à frente da pasta, né, a Jussara Lanferman. Então, provavelmente eles vão estar aqui,
e a gente vai ouvir eles. Lembrando, né, a gente vai ao vivo até às 10 horas com o programa Berlinda News Entrevista. Aliás, agradecendo, né, sempre os nossos parceiros, a .com.net, a .com Informática Somos Todos.com, com a gente também o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, Rede Resul Macromix, com a gente também a Taurus, Construcinos, o Ceprol Sindicato, Grupo Krause, a Inovar Imobiliária, também a Vila Rica Imóveis e ainda a Universidade Fevale de Novo Hamburgo e Tecnocinos, 25 anos. Estou bem de memória, né? Está bem de memória e vamos, aproveitando, já vamos fazer uma atualização. Na BR-386 continua aquele problema do acidente que ocorreu hoje pela manhã. 4 vítimas fatais, uma colisão frontal entre um caminhão e um automóvel. Então, BR, até pouco tempo, estava tudo congestionado, fechado, bloqueado no local para atendimento desse acidente. Ainda não temos mais atualizações, mas assim que tivermos, vamos passando no decorrer do programa. E também atualizando, né, a Drácula de São Leopoldo está na zona sul do estado. Conversamos, em seguida a Sônia está subindo essa matéria, né? A Draco está em operação no sul do estado, né? Operação contra extorsões, e as vítimas são, né, pessoas de São Leopoldo e aqui da região do Vale dos Sinos. Então, por isso que a Draco de São Leopoldo está lá. À frente, o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior está à frente dessa operação, já tem prisões. E em seguida, né, também o pessoal vai poder acompanhar a gente lá no Berlinda News, no nosso site berlinda.com.br. Só lembrando, a gente está aqui, a Sônia não está, né, na retaguarda, vai escrever sobre essa matéria. Em seguida deve estar descendo aqui o vereador que propôs essa audiência pública, o vereador Daniel Aldaut, e a gente vai querer conversar e entender, né? A nossa maior, eu acho assim, né, Marco, vamos ser a maior preocupação ou curiosidade, podemos usar também essa expressão, é saber o que será feito do barco. O que será feito do barco. Porque essas questões técnicas, onde foi feito, como foi feito, isso tudo vai ter especificações e o projeto mostra tudo isso. Então, isso, às vezes, falta um esclarecimento, é divulgar para a população onde foi feito, por que foi feito, como foi feito, mas isso tudo está dentro do projeto. Agora, esses outros detalhes é que a gente não sabe. Essa tripulação vai ficar onde? Como é que vai funcionar, qual é que vai ser o uso do barco no dia a dia, porque é uma dúvida que todo mundo tem, ninguém sabe. A população, eu, por exemplo, eu conheço o barco porque fiz a chegada do barco, mas eu nunca entrei, nunca subi no barco. Então, assim, eu vou poder usar o barco? Não vamos poder fazer um programa ao vivo dentro do barco? Não sei. Não, mas eu acho que não é só nós precisamos fazer esse programa ao vivo, até para acompanhar de perto e saber como é que está acontecendo lá no Barco Escola as coisas, e a gente poder divulgar, porque nós somos um canal de comunicação para divulgar justamente essas informações. Desceu aqui, eu vou pedir para ele a gentileza do vereador, está aqui no nosso, no centro aqui. Tá bem, ó, tá caminhando firme, viu? O vereador tá bem, né? Tá bem. Tá. Vereador, primeiramente, bom dia, né? Um lindo dia, frio, ainda outono, não chegamos no inverno, mas uma pauta muito importante. Estamos aqui ao vivo no programa Berlinda News Entrevista. Hoje a gente resolveu fazer aqui, porque essa pauta do barco Peixe Dourado é uma pauta que interessa a todos, né? O barco está aqui, está ancorado atrás do Museu do Rio, e eu e o Marco estava até agora perguntando, nós vamos poder andar no barco? As escolas, os alunos vão poder usar o barco? Porque a audiência pública, bom dia. Bom dia, Marco e Palinha, já acompanhando vocês mais cedo, né, como operação da Draco, lá em Rio Grande, os caras fazendo crime aqui em São Leopoldo, hein, e Novo Hamburgo, né, absurdo. Então, parabéns pela mais essa cobertura da Berlinda, e dizer que o tema meio ambiente está muito em foco, né, o desenvolvimento sustentável, né, após as enchentes de maio do ano passado, parece que o povo não está vendo o Rio ainda com mais inimigo, muito antes pelo contrário. Né? Então, todo projeto na área da educação ambiental, da conscientização, acho que tem um valor assim, inestimável. Né? Então, com certeza, o mérito do projeto Peixe Dourado ele é maravilhoso. Né? Eu fui fundador do Instituto Martim Pescador, né, do nosso amigo saudoso Henrique da Costa Prieto, né, lá nos idos anos de 2000, se eu não me engano, 2001. Né? Então já um projeto maravilhoso, né? Então esse não é diferente o mérito. A questão é como manter ele
as discrepâncias que analisamos em licitação, em projeto, né? Nós tivemos aí uma contratação emergencial em julho da tripulação para um barco que chegou em dezembro, né? Então tem algumas coisas que estão mal contadas, que a gente tem que explicitar, que a gente tem que ir atrás, porque o dinheiro público ele é muito sério, ele é muito caro e ele tem muito valor, né? Então, para vocês terem ideia, só o contrato da tripulação que foi encerrado e não renovamos, né? Foi encerrado no mês de março. O contrato da tripulação e o contrato com o SEMAI é 1,5 milhão ao ano. Pô, a cada ano nós compramos quase um barco novo, então, né? Então a gente tem que, já estamos bolando novos termos de referência, o município, em relação à tripulação, com valores mais em conta, né? Mas o barco em si, inclusive o projetista hoje do Rio de Janeiro vai estar participando, né? O barco em si, ele é maior, ele é mais pesado do que o anterior, né? E palavras do projetista que ele fez aos moldes do Martim Pescador. Mas nós estamos falando de 25 anos depois, um rio mais assoreado. Então, na verdade, dentro de um estudo que tem de batimetria, que é de 2020 a 2023, 70% do ano ele não vai navegar, né? E isso então não foi estudado, a gente tem que dar uma solução, que a gente não pode ter um barco parado ali mais a metade do ano com um custo tão elevado, né? Então realmente daqui não sei se sairemos com a solução, mas a gente tem que avançar e quer usar o barco sim, né? Não há dúvida disso. Então acho que hoje vão ter algumas pontas, né? Tem as análises, né, da licitação, dos contratos. Enfim, também estão convidados aqui a Secretaria de Meio Ambiente para apresentar os usos, né, do barco, né, de projetos de educação ambiental, o SEMAI, a própria Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, o mérito ele é muito bom, mas a gente tem que viabilizar ele, né? Outros tempos, por exemplo, do próprio Martim Pescador, era uma mobilização dos 32 municípios da bacia, nós tínhamos 18 que eram mensalistas, ajudava a custear o projeto e vinham crianças de outros lugares também, né? Por que não? É importante, vereador, duas coisas. Primeiro, a tripulação, né? Tripulação, as pessoas que têm habilidade para guiar o barco, né? Não sei se é esse tempo para o barco ser navegado, né? Porque daqui a pouco o pessoal acha que tripulação é as pessoas que vão estar dentro ali do barco, e não, né? Tripulação é pessoal treinado com licença da Marinha Mercante. O barco não pode sair, senão... Não pode sair, né? Isso são exigências legais, né? Então esse custo tem que ter, né? Entendemos que pode ser mais barato, né? Estão montando E a tripulação é formada por 4 pessoas. 4 pessoas é obrigatório. Daí eu não sei lhe dizer... Para ele deslocar tem que ter as 4... As 4 pessoas, que daí eu não sei se é o... Eu não entendo muito de navegação, mas então imagino que seja o capitão, o adjunto, mais o... Tem os termos técnicos ali, mas o capitão tem que ter a sua tripulação. Perfeito, né? A gente precisa de segurança no local também, porque o barco tem que ser cuidado. Então, tem uma série de coisas assim complexas que a gente tem que apurar para avançar. Ô, vereador, eu fiz quando a chegada do barco, eu transmiti ao vivo a chegada do barco aqui ano passado. O rio estava, né? O nível do rio estava um pouco alto e para passar entre as pontes ele teve que ser desmontado porque ele tem uma parte ali que ele estava muito alto, tipo uma parte que é os radares e tal, né? E ele foi colocado atrás do Museu do Rio. Ou seja, se o rio está muito baixo, não consegue se navegar porque o rio está muito baixo. Se o rio está muito alto, tu não vai conseguir passar pelas pontes. A ideia também é tirar ele dali. Hoje ele está ali porque também tem toda a história da segurança e tal. Olha, na verdade, Palinha, eu sou vereador, eu não sou o gestor, né? Sou o líder do governo, mas a gente está trazendo esse debate para cá também em função do prefeito. Fez aquela manifestação do pente fino, né? Além de tudo, o financiamento é o juro mais alto da história de qualquer financiamento obtido pela Prefeitura de São Leopoldo. Já então, o prefeito ontem até nos comentou, já está encaminhando ao Banco do Brasil a revisão desse financiamento, né? Então tem Valor de quanto? Dá 2% ao mês, né, o juro, né? Então ele fica muito, muito alto, né, as parcelas, o município já está pagando, né? Mas enfim, da pergunta que tu fizeste, olha, a princípio o barco está ali, né? Agora, tu vê, não é eu que estou dizendo, né? Tu testemunhou, né, andando no barco, né, como ele tem problemas de navegabilidade aqui.
né? Eu acho que esse barco, esse projeto, ele deveria ser utilizado ali em Porto Alegre, como tem o catamarã, que faz os deslocamentos por lá, que tem área maior e calado maior. Né? Então, vamos ver, a gente tem que estar buscando também informações técnicas para ver como é que vamos usar. Daqui a pouco ele pode ser uma sala de aula ali, flutuante também, né? Pequenos deslocamentos, algo assim. Na verdade, as soluções ainda não temos, mas vai estar aqui hoje também a Secretaria de Meio Ambiente para estar nos ajudando, corroborando nessa situação tão importante que é esse barco. Né? Devolver... Não, né? O barco é do município. Existe alguma menção, alguma fala do prefeito, de vocês, né, do líder do governo? Eu acho que não tem essa possibilidade, né? Eu acho que não tem a possibilidade de devolução, né? Até porque ele foi feito. Até porque o dinheiro entrou e foi pago, né? Os caras não vão devolver o dinheiro, enfim, né? Então, simplesmente nós devolver e ainda ter pago esse patrimônio. Eu acho que o ideal seria uma outra concepção de barco um pouco menor, menos o calado, por mais que seja catamarã, ele é praticamente 50 centímetros o calado maior do que o antigo Martim Pescador. Né? Então, o que a gente tem da informação, inclusive do engenheiro GESC, das últimas batimetrias, que tu precisa ter um nível do rio de no mínimo 2 metros para ele navegar. Né? E infelizmente não tem esse nível, né? Tanto que está aí se fazendo um assoreamento, mas um desassoreamento, mas que não é para navegar, é um desassoreamento mesmo para dar uma recuperada no leito principal do rio. E, vereador, a polêmica que a gente ouviu, as críticas que se ouviu também em relação ao valor, em relação aos altos juros e a utilização desse barco. A gente já vem falando há algum tempo aí na possibilidade de um turismo religioso dentro de São Leopoldo, um turismo dentro do município. O barco não poderia ser utilizado também como uma forma de turismo aqui no município? Mas eu acho que ele pode ter vários usos para o bem do município, né? A questão é a gente não conseguir usar ele. Eu acho que isso que nós temos que azeitar como fazer. Né, com certeza, eu acho poderia ser um barco usado para turismo, para ser mais utilizado nesse sentido que tu fala. O problema é que a gente não está conseguindo utilizar nem para andar com as crianças, né? Então ele tá bem difícil esse processo de achar uma saída. Né? Mas eu acho também a utilização no turismo seria uma boa ideia. Né? Porto Alegre tem utilizado ali o catamarã, ali o cisne branco, se tornaram barcos também que são turísticos. Né? E eu só vejo aqui a dificuldade dele se deslocar. Realmente. E essa audiência pública, né, ocorrendo, o senhor disse que tem uma pessoa do Rio de Janeiro que entra ao vivo aqui. Lembrando, né, gente, a gente fica até às 10, essa audiência pública vai ser transmitida aqui pelo canal do YouTube da Câmara de Vereadores, então o pessoal depois pode seguir, né? Essa pessoa entra para dar explicações sobre o barco. Perfeito, sobre o projeto, até porque ele tem que nos dar alguma explicação também relacionado à alteração do projeto, né? O projeto inicial, então, foi orçado que utilizaria 11 toneladas de alumínio. Foi feito um aditivo no decorrer da construção, que se aumentou em 4,5 toneladas, 4.500 quilos a mais de alumínio, né, sem o aval do projetista, sem a assinatura do próprio engenheiro responsável. Então, são questões técnicas que têm que ser explicadas, porque daqui a pouco ele não está andando por causa dessa alteração. Né, pesou mais daqui a pouco, então a gente precisa estar esclarecendo, né, uma série de pontos. Não vai terminar hoje, a audiência termina hoje, né, mas eu acho que ainda tem muitos capítulos aí por vir. Né, a gente sabe também que o prefeito, eu acho que essa audiência pública também vai solicitar uma inspeção especial do Tribunal de Contas, nos contratos propriamente, né, para deixar tudo para utilizar e tá tudo azeitado, tudo certinho, sem dúvidas. Só Né? para liberar o senhor, né? O fiscal do barco era o vereador, colega do senhor, o vereador Anderson Etter. O senhor conversou. Mas o Anderson. Não, o Anderson, o secretário. Quando chega o barco, no final, o Anderson era o fiscal e a Jussara Lanfermer era a secretária, né? O senhor chegou a conversar com o Anderson sobre isso, com o próprio Gardel, porque o Gardel é servidor público, o senhor já deve ter trabalhado com ele no SEMAR na época, enfim. Teve algum diálogo para entender um pouco mais da construção desse barco? Vamos fazer hoje. Na verdade, o Anderson só me procurou relativo à possibilidade do projetista estar participando. Eu prontamente, ótimo, né? Eu acho que até uma grande ideia. E aqui não é deixar bem claro essa audiência pública, por mais, de repente, o nosso prefeito, eu acho que legitimamente fez uma provocação, a questão do pente fino, mas nós não somos inquisitores, né? A gente não está aqui para julgar, nem para condenar alguém. Né? A gente está, sim, para cuidar e fiscalizar o recurso público. O dinheiro público ele é muito valoroso, ele é muito sério, e acho que hoje qualquer gestor público, né? Hoje não, acho que sempre, mas mais do que nunca, o dinheiro público tem que ser bem empregado, tem que ser bem utilizado.
né? E não que não tenha que usar recursos públicos na educação ambiental, não é isso que eu estou falando, muito antes pelo contrário. Mas usar bem para uma coisa que seja útil e que fique perene, né, na história da nossa cidade. Legal, obrigado, viu, Bom Jason? Valeu, muito obrigado e muito bom vocês estarem aqui mais uma vez. Legal. Valeu. Legal, tá aí, viu? Quem está trazendo essa audiência é o vereador, né? O vereador Daniel, líder do governo, né? Importante esclarecimento. Pelo menos eu noto que eles querem saber, né, como foi, porque que o barco foi feito deste tamanho. Agora ele trouxe essa informação que eu não sabia, acrescentou, né, mais material que devia do. Meio, né, Palinha? Então, assim, né, Marco, a gente fica aqui, com certeza vai passar por aqui, em seguida deve estar aqui a secretária do Meio Ambiente, vamos tentar ouvir ela, e também, óbvio, né, o fiscal do bar, que é o Gardel, e também o Anderson Eto, que hoje é vereador, né, Marco? Mas o importante é que o projetista, né, vai estar também nessa audiência pública hoje, vai poder trazer informações técnicas sobre tudo isso aí, Palinha. Porque não pode ficar dúvidas nesse processo. Quando o vereador Daut diz que os juros mais altos que já se pagou até hoje no município de São Leopoldo, tem que ter um esclarecimento por que esses juros são nesse percentual, né? Por que está sendo feito? Por que foi feito em Santa Catarina, se poderia ser feito em outro local? Por que esse aumento de 4,5 toneladas de alumínio? Então, são esclarecimentos que ninguém sabe dar. Então, vai ter que ser clareado hoje nessa audiência pública. E que bom, tomara que a ex-secretária ou agora vereador Anderson Etter participe também, para que ele possa trazer os seus esclarecimentos a esse tema, né? Esclarecer, né? Eu estou na dúvida aqui, eu vou pedir, a Sônia deve estar nos escutando na retaguarda, se ela puder me mandar pelo WhatsApp meu, né, particular, o valor, porque eu tentei pegar aqui o valor do investimento do barco, eu não sei se o Marco lembra do valor, eu confesso que eu não lembro, né? Mas é importante a gente, né, ter o valor desse investimento, né, Marco? Tinha algumas falas ali falando em torno de 2,5 milhões, mas que com juros e depois com esse montante todo, poderia chegar a quase 10 milhões de reais com a tripulação, com tudo. Então foi isso que suscitou esse alarme todo em cima do valor, Palinha. Porque ficaria um valor muito alto para o município, além do valor de 80 mil, que fica muito alto para todo mês pagar 80 mil, que ficaria na conta da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Então isso que deu as críticas, o burburinho todo, né? E por um barco que está parado, né? Chegou a secretária ali do Meio Ambiente, chegou também aqui o secretário da Fazenda, o Roberto Calazans, a Cláudia Costa, a secretária do Meio Ambiente. Vamos tentar, né, Marco? Talvez se o Marco conseguir perguntar se a gente consegue falar com ela, eu te agradeço, Marcelo. Eu sigo ao vivo aqui. Então, assim, o que a gente quer fazer? A gente quer entender, né, o que será feito com esse barco. O vereador, líder do governo, né, Daniel Daut, disse que devolver não vai, nem é possível, né? Já foi pago o barco foi feito sob medida também. Então, devolver não vai ser possível, né? Mas eles querem entender, né, esses valores e a viabilidade desse barco navegar no nosso rio. Que, como disse, né, é um barco pesado, um barco grande. Hoje ele está ancorado ali no nosso museu do rio. Então, assim, navegar, por enquanto, né, o rio está baixo. E quando ele está muito alto, tem esse problema das torres, de uma torre que tem, dos radares do barco, que precisa pegar, não passa. E isso eu presenciei, eu não estava no barco, eu não andei no barco ainda, mas eu estava num caico ao lado, acompanhando, né, quando chegou o barco escola. Então, isso vai ser um problema, né? Porque se o rio está muito cheio, não passa nas pontes, e se o rio está muito baixo, não consegue se navegar. Então, não sei, hoje ele está ali no Museu do Rio, até pela segurança, né? Existe a segurança desse barco, né? Porque, enfim, tu abandona o barco, daqui a um pouco tu vê, não tem mais o barco, né? Então, precisa haver todo um cuidado em relação a isso. Tá a secretária aqui, o Marco foi lá chamar ela, a secretária do Meio Ambiente. Aqui a secretária, estamos ao vivo aqui, a secretária está dizendo que gosta de mim, que bom, eu também gosto muito da senhora, viu? Estamos ao vivo aqui para discutir, né? Danadinho, né? Olha, a senhora que está dizendo, né? A gente está ao vivo aqui para falar do barco, né? Peixe Dourado. Conversamos com o vereador Daniel Daut, né? Que propôs essa audiência pública, mas a gente sabe que o barco tem a responsabilidade da pasta da senhora, né? Sim.
que já pode ser dito do barco? O barco está ali seguro. Bom dia. Bom dia. Não, ele está seguro, por isso que ele está atracado ali na frente do Museu do Rio, porque nós temos vigilância, e é um barco importante, é um patrimônio do município, e ele não pode ficar em qualquer lugar sem só a devida vigilância, né? Até o SEMAI que nos fornece a vigilante. É um barco, é importante a gente ter esse trabalho como se fosse uma continuidade do Martim Pescador. Mas do jeito que ele foi feito e construído, até que, pelas coisas que eu tenho visto, o tamanho não é o adequado para o local que ele fica, né? Porque o rio está muito baixo, ele não conseguiu viajar nenhuma vez, a não ser quando ele chegou. Então, quando o rio está muito baixo, ele não sai, quando está muito alto, não passa nas pontes. Então, tem esse detalhe, o calado dele não é o mesmo do Martim. E seria importante nós fazermos, porque para a educação ambiental para as crianças, mostrar o rio, não que a gente não consiga fazer uma educação ambiental com outros recursos. É importante ter, mas do jeito que foi feito, muito emergencial, contratação de mão de obra muito cara, com recursos que seria, né, do recurso da prefeitura ou do fundo, só que o fundo tu não pode contar com dinheiro, porque tu não sabe, não é um recurso que todo mês entra X, né? Então são coisas que tem que ser bem avaliadas para a gente não estar colocando um dinheiro fora, porque a gente está em maio praticamente, o barco não conseguiu ter o seu devido função, né? E aí a gente tem que ter uma manutenção, porque tem motor, são peças eletrônicas, está parado há muito tempo, então a gente está tendo um custo para um barco parado. O Daniel falou aqui, eu acho importante, da tripulação, né? Ele precisa de uma tripulação, ele não navega sem essa tripulação, que é o capitão e mais eu acho que são 4 pessoas, né? A Marinha tem que seguir as normas da Marinha. A Marinha exige 4, que seria o mestre, contramestre, alguém para a função. São 4 pessoas. Como fizeram um contrato emergencial, era um valor muito alto por mês. Vamos fazer agora, estamos fazendo uma licitação emergencial para manutenção, pelo menos para o barco poder não ter o motor com dano, alguma coisa, e depois vamos fazer a contratação de marinheiros, de repente, mas é um processo normal de licitação, sem ser emergencial, mas depende do que for decidido fazer, qual vai ser o destino do barco, né? Isso aí vai ser feito junto com a base, o prefeito, porque é um financiamento caro, né, Palinha? Muitos anos, então eu não sei se vale o investimento, de repente um barco menor, não sei, vamos ver o que a base vai decidir fazer. Eu vou dar a minha opinião, que eu não sei se vão gostar. Eu, por mim, faria um leilão, faz uma consulta pública para a população que eles acham, pagaria a dívida e faria um barco menor com menos capacidade. Esse barco cabe 60 pessoas, te dá o exemplo, tá? Para tu levar as crianças, um ônibus 40 alunos. Então sobraria sempre 20. Aí tu vai ter que ir atrás de população para ir, porque não é certo o dia que vai, como não tem uma programação, por exemplo, tu programa para hoje à tarde, o rio está baixo, cancela tudo. Então não tem, tu pode querer ir, tu te inscreve, mas eu vou te ligar, tu consegue hoje? Não, hoje eu trabalho. Então, de repente, fazer um barco menor, não sei, isso vamos deixar que a população e a base do governo decidam o que fazer. A senhora sugeriu isso, né, fazer um leilão e tal, ou foi ideia hoje? Não, eu estou pensando há um tempo, eu não sugeri isso nem para o prefeito ainda, então tu está recebendo o meu pensamento em primeira mão, né? Não E o pessoal, a nossa audiência. O pessoal aí, agora não sei se o prefeito vai gostar, mas eu acho que poderia ser feito isso, perguntar para a população, é um barco grande, fazer um leilão, paga-se o empréstimo e faça um barco menor, que vai se usar mais, né? A senhora falou e eu presenciei, eu estava num caico quando o barco chegou e realmente o nível do rio estava um pouco alto, eles tiveram que, porque tem aquele, tipo, não sei se bateu, mas eles tiveram que tirar, porque senão ia pegar ali. Não, quebrou o guarda-corpo, foi quebrado nesse passeio. Na vinda dele para cá? Não, no passeio de inauguração. Teve uma quebra no guarda-corpo, eu não sei, porque como foi em dezembro, né, eu não estava aqui, não sei se foi na ponte, o que foi, e eles tiveram até que, o próprio, quem fez o barco, a gestão dos marinheiros, que tiveram que gastar, foi quase 30 mil reais o guarda-corpo que quebrou, então não é barato, né. Legal, vai começar a audiência, obrigado, viu, pela gente. Tá bom, tchau, tchau. É legal. O Anderson, vamos pegar a palavra do Anderson aqui, eu sei que vai começar, mas é importante a palavra do Anderson. Ele está dando entrevista aqui, e em seguida, deixa eu mostrar aqui, ó, em seguida começa aqui a audiência, o Anderson está dando uma entrevista, o vereador Anderson, e ele era o fiscal do barco, e isso eu me lembro muito bem, então é importante falar com ele está dando uma entrevista para a colega aqui do Jornal VS, e em seguida a gente ouve ele e fecha aqui, porque também em seguida, 10h01, em seguida vai começar essa audiência pública, e é importante ouvir o Anderson,
porque tem a expertise, né, porque foi, né, quando ele estava na gestão da nossa Secretaria do Meio Ambiente que ele propôs esse barco, né, o Peixe Dourado, não é mais o Martim Pescador, é o barco Peixe Dourado. E aí a sugestão da secretária do Meio Ambiente hoje, a Cláudia Costa, é até fazer um leilão desse barco, e vender ele, pagar a dívida e trazer um barco menor. Até perguntei se ela já tinha dado essa opinião para o prefeito, né, já tinha passado, e ela disse que não. Ela, em primeira mão, passou para a gente, se ela for ouvida, ela vai sugerir essa venda do barco, né? Esse repasse do barco, né? Um leilão do barco. Eu confesso que eu nem tinha me preparado para ouvir isso, mas enfim, é a opinião dela e a gente respeita e muito, né, a opinião das pessoas. Tá chegando aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Tá chegando aqui, né? O barco é interesse público, viu? Porque é um barco escola, um barco que hoje é do município, diferente do Martim Pescador, que não era do município, né? O Martim Pescador era um barco privado, então queremos, né? Queremos ouvir, né? Tomara que dê para a gente pegar uma palavra que seja, no mínimo, né? Pequena. Deixa eu pegar aqui, tá aqui, Jussara, por gentileza, porque enquanto o Anderson tá lá, eu vou pegar. Ela vai ali. Ela vai chamar, porque eu ia pegar a Jussara Lanferman, que ela era a secretária, né? O Marco, a notícia, né, do momento que a gente recebe é a fala da secretária, né? Que é possível o leilão do barco. Se eles fazerem esse barco, pagar a dívida e aí comprar um barco menor para transitar no rio. Mas é isso, Paulinho, eu acho que o importante é isso, é trazer o debate, suscitar as informações que precisam ser levantadas e aí decidir qual é o melhor destino para o barco. Se é diminuir daqui a pouco o tamanho, o peso, alguma coisa assim, mas são coisas que só esse debate vai dar o início a tudo isso que está se falando. Mas as soluções vão vir a longo prazo, com certeza. Eu queria pegar, mas eu acho que ela está fugindo de mim. Vou pegar a palavra do Anderson, né? Do Anderson Etter aqui, o vereador Anderson Etter, né? Que estava à frente do barco, né? E aí a gente fecha. Espero que o vereador Daniel segure um pouquinho. Por gentileza, vereador Anderson, né? Na época chegou a ser, né? Secretário da pasta, mas também foi fiscal do barco, né? Vereador, primeiramente, bom dia, né? Uma audiência pública para falar do barco, né? E ouvir da secretária aqui até a possibilidade de um leilão do barco, vender o barco e comprar um barco menor. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, o barco não chegou voando naquele trecho, né? Ele tem condições de navegabilidade, né? Denota uma grande responsabilidade uma fala desta natureza, de leiloar o barco ou de qualquer outra ação. E, na verdade, o que demonstra é a falta de compromisso com a educação socioambiental, com a preservação do nosso Rio dos Sinos. Todo e qualquer investimento que pudesse ser feito na elaboração de materiais, ainda assim não superaria a capacidade que se tem de um barco em poder navegar pelos sinos e conhecer a realidade, com seus problemas, com a sua exuberância, ou seja, esse contato com a natureza, que é uma inspiração que vem desde o tempo de Henrique Hessler, pelo também saudoso Henrique Prieto, ou seja, as condições elas estão colocadas. O fato é o seguinte, investir em educação, para nós, aplicar recursos em educação socioambiental é um investimento, não é um custo, como está sendo apontado pelo Poder Executivo. O pessoal falou, o próprio vereador Daniel falou, né, que o barco, né, a maneira, o tamanho é quase maior que o Martim Pescador e navegar será quase impossível, né? O senhor, desde o início, o senhor e o Gardel, que sempre, né, à frente desse projeto, viram isso, né, que havia a possibilidade de navegar aqui. Em primeiro lugar, o barco ele foi projetado por 2 engenheiros navais que, inspirados na experiência do Martim Pescador, conceberam o projeto do Peixe Dourado. O Peixe Dourado ele tem uma característica semelhante à do Martim Pescador. Nos períodos de cheia, de elevação do nível do Rio dos Sinos, ele ficará após a ponte da BR-116. Mas para isso é necessário que se garanta a segurança patrimonial.
A opção para que ele permaneça no Museu do Rio, no período em que estivemos à frente da pasta, foi em devido da presença da vigilância armada que ficava lá em 24 horas. A pergunta que precisa ser feita agora, essa vigilância continua preservando o patrimônio público? O porquê a tripulação foi dispensada? Pois, afinal de contas, Palinha, é semelhante a um carro. Se a gente deixar um carro estacionado na garagem, sem que a gente vá lá dar partida, sem que dê ao menos uma volta, ele acaba apresentando avarias. A mesma situação está relacionada ao barco Escola Peixe Dourado. Então, é necessário que você tenha a tripulação. E a tripulação, ela é uma definição da Marinha. Ou seja, não é o poder público que define se será 1, 2 ou 3 tripulantes. A Marinha é quem estabelece essa definição. Portanto, o barco escola é um equipamento, um patrimônio da cidade de São Leopoldo, precisa ser preservado e respeitado. E principalmente, se tem alguma dúvida, existem aí os órgãos de controle externo. Encaminhe toda a documentação para o Tribunal de Contas do Estado, faça a verificação que precisa ser feita, mas coloque em prática esse equipamento que está à disposição da comunidade, para navegar pelo Rio dos Sinos, para levar as crianças, para levar todas as faixas etárias a conhecer o Rio dos Sinos. O governo tem demonstrado de que não está preocupado com isso. Afinal de contas, eu não sei o que de fato esse governo está preocupado, que foram 4 meses, né, onde a gente assiste muito vídeo do prefeito, mas muito pouco trabalho. É um governo de muito vídeo e de pouca ação. Obrigado, viu, pela gentileza. Obrigado, Palinha. Seguimos à disposição. Tá aí o Anderson Etter. Deixa eu mostrar aqui, antes da gente fechar aqui essa nossa live, né? Então, estamos aqui, o pessoal está chegando. Vem cá, meu amigo, vem cá. Aqui, virando aqui, deixa eu virar aqui pro Marco de Brito. Enfim, né? Ouvimos, então, o Anderson, ouvimos o vereador Daniel, ouvimos a secretária, né? E é isso, né? Vamos ver o que vai ser decidido. E já está bem movimentado aqui, Palinha. Chegando bastante gente para acompanhar esse debate. É o início do debate, porque nessa audiência pública hoje não vai ficar definido nada sobre o barco, mas vão trazer luz aos fatos, que eu acho que é importante esclarecer. E está aqui a ex-secretária, está aqui o ex-secretário Anderson, hoje vereador, e está aí o Daniel, que provocou essa audiência. Então nós vamos ouvir todos os fatos para poder tirar as informações, né? O importante, né, Marco, é falar sobre, né? Mas o importante também é que o barco, né, seja usado, né? Isso, porque é dinheiro público, é patrimônio, né, da comunidade leopoldense, e o barco hoje está ali ancorado e não se usou ainda. Uma informação importante que já surgiu hoje aqui foi a dispensa da tripulação, né? Porque estaria parada recebendo. Mas agora vem uma nova contratação de tripulação, talvez por um preço mais baixo, alguma coisa assim, mas o barco tem que ter a sua utilidade, né? E é isso que a gente espera. Nós já falamos ali que pode ser usado para o turismo, para a educação ecológica, para a educação nas escolas, então o barco tem serventia, agora tem que saber como usá-lo, né? Tá aí, estava marcada para as 10 horas a audiência pública. Está começando aqui. O pessoal pode acompanhar essa audiência pública lá no canal do YouTube da Câmara de Vereadores de São Leopoldo. O Berlinda News, entrevista desta quarta-feira, e encerra aqui. A gente vai acompanhar aqui e depois vai ter matéria sobre isso lá no nosso portal berlinda.com.br. Tá bom? Juliano Palinha para Berlinda nas Ruas.